10. Olha aí. Vamos lá. Glória a Deus. Efésios 6, a partir do 10. Já louvo a Deus pela rica oportunidade e agradeço a pastora, por estar me confiando mais uma vez, trazer a palavra do Senhor para a noiva de Cristo. Amém? Vamos estar lendo. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E o 13. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau. E, depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar dando glória ao Senhor. Amém? Bom, nós estamos com o tema assumindo nosso... Amém. Assumindo a nossa posição no mundo espiritual. Então, nós, em primeiro lugar, nós temos que saber que a nossa vida espiritual, ela não está limitada somente ao que nós vemos aqui, no mundo material, com nossos olhos carnais. A nossa vida espiritual, o mundo espiritual, ele não se limita só ao que a gente pode ver, mas ele vai muito além, porque o mundo espiritual, ele é real. Eu não sei como tem pessoas que não acreditam, ou vivem como se não acreditassem, mas o mundo espiritual, ele é real. E nós vivemos todos os dias, nós enfrentamos batalhas espirituais, São batalhas constantes na minha e na sua vida. E só podemos vencer essas batalhas se nós estivermos na posição, se tivermos um posicionamento espiritual. Então, se nós estivermos na posição, logo nós vamos vencer essas batalhas. Mas se nós não assumirmos a nossa posição no mundo espiritual, nós vamos ficar fracos e vamos acabar sendo derrotados. Mas se queremos vitória, se queremos vencer, nós devemos assumir a nossa posição, assumir o nosso posicionamento espiritual, porque aí então nós teremos vitória, porque Cristo, ele já garantiu para mim e para você a vitória. Amém? Então nós vamos ver que o mundo espiritual, ele é bem real, como nós lemos aí no capítulo 12, onde diz que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste século tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então a nossa luta não é contra pessoas, a nossa luta não é contra nós mesmos, não é contra as coisas, mas é contra as forças espirituais do mal. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra as potestades, contra os principados, as potestades, contra as hostes espirituais da maldade. Então nós devemos assumir nosso posicionamento espiritual, assumir a nossa posição no mundo espiritual, para que a gente possa vencer essas lutas, vencer essas guerras. Mas nós vamos ver que muitas pessoas,
elas não assumem a posição no mundo espiritual. Mas aí você vai me perguntar, mas como assim? Que posição? Como assim? Eu já ando na igreja, eu já venho para a igreja todo dia, eu já frequento culto, mas acontece que não é o fato de você estar na igreja, não é o fato de você estar presente nos cultos que quer dizer que você está assumindo a sua posição no mundo espiritual. Assumir posição no mundo espiritual vai muito além de você vir somente para o culto, porque muitos até estão dentro da igreja, mas estão fora da posição. Muitos estão dentro da igreja, mas não assumiram a posição espiritual. E a palavra do Senhor, ela vai garantir para mim e para você que Deus, ele só fala com aquele que está na posição. E aí muitas vezes você se pergunta, eu vou para o culto todo dia eu vou para a igreja, eu vou para o culto de oração, eu oro, eu jejuo, mas Deus não fala comigo. Deus não fala comigo de jeito nenhum. Fala com fulana, fala com ciclana, mas não fala comigo. Eu estou indo para a igreja à toa, será? Porque Deus não fala comigo. Fala com todo mundo, mas não fala comigo. Mas você precisa entender o seguinte: você precisa estar na posição para Deus falar com você. Porque Deus, ele não fala com aquele que não está na posição. Deus não fala com relaxado e relaxada que não entra na posição. Deus só fala com aquele que entra na posição. Nós vamos ver lá no livro de Ezequiel, no capítulo 2, no versículo 1, onde Deus, ele diz a Ezequiel: ó filho do homem, ponte de pé, porque vou falar contigo. Então olha que ele diz que Ezequiel que se ponha de pé. Ou seja, ele está dizendo a Ezequiel o seguinte: eu não vou falar com você se você estiver prostrado. Eu não vou falar com você se você estiver, como é que diz? Na zona de conforto, se você estiver no comodismo. Eu não vou falar com você se você estiver parado. Eu não vou falar com você se você não estiver na posição. Então, para Deus falar comigo e com você, é necessário que eu e você estejamos na posição. É necessário eu e você nos colocarmos de pé. Esse colocar de pé não é simplesmente você levantar da cadeira e ficar em pé. Não, é você sair da zona de conforto, é você sair do seu comodismo, é você sair da sua prostração e você se colocar na posição diante de Deus, e você se colocar na posição para que Deus possa falar com você. Então todas as vezes que Deus quis falar com alguém, ele disse: levante-se. Como lá em Jeremias também ele vai falar para Jeremias: levante-se e desça até a casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. Então a primeira ordem é: levante-se, saia da prostração, saia da zona de conforto, saia do seu comodismo, se coloque na posição, se coloque diante de Deus na posição, para que ele possa falar com você, para que você possa ouvir a voz dele. Então, se você não quer se colocar na posição, não adianta reclamar que Deus não fala com você, porque Deus, ele é bem claro que ele só vai falar com aquele que está na posição. Aquele que se coloca na posição vai ouvir a voz de Deus, mas enquanto não se coloca na posição, não vai ouvir a voz de Deus. Enquanto não se coloca na posição, não tem como ouvir Deus falar. Lá em 2 Crônicas, no capítulo 15, no versículo 2, Deus vai falar o seguinte: se vocês enquanto vocês me buscarem, eu estarei com vocês, mas se vocês deixarem de me buscar, eu também vou abandonar vocês. Se vocês me abandonarem, eu abandono vocês. E aí tem gente que acha que Deus não abandona. Tem gente que pensa que Deus não abandona ninguém. Deus é amor, Deus não abandona ninguém. Deus abandona sim, porque a palavra não mente. E ele diz claramente aí em 2 Crônicas, no capítulo 15: enquanto vocês me buscarem, vocês vão me achar. Enquanto vocês estiverem comigo, eu estarei com vocês. Mas se vocês me abandonarem, eu também abandonarei vocês. Então, se eu e você queremos que Deus fale conosco, é necessário que eu e você busque, é necessário que eu e você esteja constantemente buscando, nos colocando na posição, buscando ao Senhor, porque Deus só fala com aquele que se coloca na posição, aquele que busca, aquele que ora, aquele que lê Bíblia. Então, quando você se coloca na posição, Deus, ele vai falar com você. Enquanto você está com Deus, ele está com você. A palavra não mente. Deus, ele vai estar com você enquanto você está com ele. Mas se você abandona Deus, se você já não quer mais vir para a igreja,
Ou então, eu vou lá de vez em quando, porque é muito culto. Lá uma vez ou outra eu apareço. Lá dia domingo eu vou lá. Ou outro dia da semana eu vou lá. Já fui lá quarta-feira, quinta não precisa. Já fui lá quinta, domingo não precisa. Já frequentei, essa semana eu já fui 2 vezes, então não vou mais. Ou não preciso orar todo dia. Não precisa esse negócio de jejuar. Não precisa nada disso. Então a palavra do Senhor ela é clara. Enquanto vocês me buscarem, vocês vão me achar. Enquanto vocês estão comigo, eu estou com vocês. Mas se me abandonam, eu também abandono. Então se eu paro de orar, Deus não vai mais falar comigo. Se eu paro de ler Bíblia, se eu paro de orar, Deus ele não vai falar nem comigo, nem com você. É necessário orar. É necessário você se colocar na posição de crente. É necessário você se posicionar diante de Deus. Se posicionar em Cristo para que Ele possa falar com você, para que Ele possa agir na sua vida. Então nós vamos ver que na Bíblia nós temos vários exemplos de homens de Deus, de mulheres de Deus, de homens de Deus que se colocaram na posição, que se mantiveram firmes, que permaneceram firmes com Deus. E nós vamos ver que Deus agiu na vida de todos eles. Nós vamos ver que lá em Gênesis, no capítulo 6, vai dizer que Noé, ele estava o quê? Deus ele manda Noé construir a arca. E vai dizer então que Noé, como ele era um homem íntegro, como diz no versículo 9, que Noé era um homem justo e íntegro entre todos ali daquela época. E Noé, ele ouve, Deus fala com ele e ele prontamente ele obedece. Por quê? Porque ele estava na posição. Então quando você está na posição, você obedece a voz de Deus. Quando você está na posição, você faz o que Deus manda. Quando você está na posição, você não dá desculpa para fazer o que Deus manda. Você não dá desculpa para fazer a obra. Então Noé, ele recebe a ordem de Deus. Deus manda ele construir a arca. Noé ele não trabalhava com construção de barco. Mas Noé, ele não questionou com Deus, ele não disse a Deus, não, Senhor, eu nunca fiz um barco na minha vida, quanto mais um barco tão grande para caber tanta gente, tantos animais, e para suportar tantos dias de chuva forte, e isso e aquilo. Ele não questionou com Deus, ele simplesmente estava na posição e se manteve na posição. Se Deus mandou construir, eu não sou capaz, eu não sei fazer, mas Deus vai me dar escuta, Deus vai me dar sabedoria, Deus vai me direcionar e eu vou construir. Então Noé, ele permaneceu firme na posição dele e ele foi construir a arca como Deus mandou. E eu creio ali que enquanto ele estava construindo a arca, ele estava também pregando para aquelas pessoas. Mas a palavra do Senhor vai dizer que aquelas pessoas, elas não davam ouvido a Noé. Aquelas pessoas, elas estavam o quê? Pensando em curtir a vida, pensando nos seus prazeres, pensando em aproveitar a vida do jeito que queriam, e não estavam dando ouvidos a Noé. E então vai chegar, depois que a arca está pronta, diz que Deus então vai mandar o dilúvio. E foram o quê? 40 dias e 40 noites de chuva muito intensa, de chuva muito forte, que rapidamente, cobriu a terra e elevou a arca. Então inundou tudo e destruiu todos e todas. Então eu creio que ali, que Noé, ele se manteve na posição. Noé, ele não questionou com Deus que ele sabia ou que ele não sabia. Mas hoje em dia, o que é que nós vemos? Pessoas que até vêm para o Evangelho, e aí Deus fala, usa o profeta, usa os vasos para falar, para dizer, você vai fazer isso, você vai pregar, você vai louvar, você vai evangelizar, eu quero que você vá em tal lugar, eu quero que você faça isso, eu quero que você faça aquilo. E o que nós vemos é o que? Pessoas dando desculpas, pessoas questionando com Deus, pessoas dando desculpa. Não, como é que eu vou pregar? Eu não sei nem falar. Como é que eu vou pregar? Eu não sei nem ler direito. Como é que eu vou pregar? Eu não consigo, eu não sei, não tem jeito, eu não consigo. Você tem que entender uma coisa, não é você não vai fazer nada pela sua própria força, você não vai fazer nada de você mesmo. Se Deus está mandando você fazer, é porque Ele vai te capacitar. Se Deus está mandando você fazer, é porque Ele já viu lá na frente você fazendo. Você se olha como incapaz, você se olha como aquilo é impossível para você realizar, para você fazer. Mas Deus já te olhou lá na frente, lá no futuro. Ele já viu você lá na frente fazendo aquilo que Ele está mandando você fazer. E se Ele mandou, Ele garante. E se Ele falou, Ele vai te capacitar. E você vai
Então nós vemos que Noé ele se manteve firme, ele se manteve na posição, ele não se corrompeu, ele não deu desculpa, ele fez o que Deus mandou porque ele estava na posição espiritual diante de Deus. Ele tinha posicionamento diante de Deus no mundo espiritual e ele manteve o posicionamento dele. E ele sabia que se Deus mandou ele construir, Deus ia dar sabedoria, Deus ia dar estratégia, Deus ia dar toda a estrutura, ia dar todo o entendimento, ia instruir, ia direcionar e ele ia fazer, e ele ia construir como ele construiu. Agora, hoje em dia, o que é que nós vemos? É desse jeito aí. A pessoa está dentro da igreja. A pessoa até está dentro da igreja, está dentro da arca, porque até muitos querem estar dentro da arca, dentro da casa do Senhor, até querem, porque, né? Se eu estiver lá e Jesus voltar, eu vou ser salvo. Mas quer estar dentro da arca, quer estar dentro da igreja, mas não quer colaborar com a obra, mas não quer fazer nada para Deus, não quer ajudar na obra, não quer ver a arca bonita, não quer ajudar a construir a arca, não quer ajudar. Às vezes a pastora ela faz um apelo para a igreja ajudar para a compra de algo que precisa dentro da igreja. E o que é que nós mais vemos? O que é que mais acontece hoje em dia? Eu não tenho condições, eu não posso, eu não tenho condições, eu estou devendo muito. Se eu der, vai faltar para o meu lanche. Se eu der, vai faltar para aquela viagem que eu estou planejando fazer. Se eu der essa oferta agora, se eu comprar isso para a igreja agora, eu não vou poder comprar aquele sapato que eu estou namorando lá um mês. Eu não vou poder comprar aquele vestido, aquele terno que eu estou querendo há dias a tempo. Então eu não vou ajudar não agora, porque eu tenho outras coisas para fazer. Então, quando você está na posição espiritual, você tem prazer de ajudar na obra, você tem prazer de ajudar na construção da arca, você tem prazer de ver a casa do Senhor bonita, você tem prazer de ver a casa do Senhor confortável, você tem prazer de dar o melhor para ver a casa do Senhor crescer, para ver a obra do Senhor crescer, expandir. Você tem toda a generosidade para ajudar na obra. Você não dá desculpa, você não procura pretexto. Quando você está na posição, você não procura ficar inventando pretexto para não ajudar. Nós vamos ver lá em 2 Crônicas 15:2 que Moisés ele estava arrecadando ofertas para a construção do tabernáculo. E vai dizer no texto que aquele povo, em Êxodo 36, vai dizer que aquele povo, Moisés, ele pediu ajuda, em ofertas para a construção do tabernáculo, e diz que o povo, ele ajudou tanto, com tanta a generosidade do povo foi tão grande, o povo deu tanta oferta, e diz que excedeu, passou do limite, ou seja, arrecadou muito mais do que precisava para a construção do tabernáculo, do santuário. Eles arrecadaram muito mais, foi tanta oferta que Moisés chegou ao ponto de mandar o povo parar de ofertar. Quando vieram e disseram a Moisés, Moisés, já ofertaram bastante, já passou, já excedeu o limite, já tem demais. E Moisés deu a ordem, manda parar a todos os homens e mulheres que parem de trazer as ofertas. Ou seja, o povo tinha prazer de ofertar, o povo tinha prazer de ajudar na construção do santuário, do templo, do tabernáculo. Mas hoje em dia o que nós vemos são pessoas correndo de ajudar. Quando diz assim, vamos ajudar na construção do templo. Agora lá mesmo, o segundo templo, já graças a Deus, começou a ser construído. Mas se levantar uma campanha, vamos ajudar na construção do segundo templo, logo vai ter pessoas que vão dizer, agora eu não posso. Pastora, me desculpe, se eu pudesse eu ajudava. Eu ajudava, pastora. Você sabe que eu ajudava, mas eu não posso. Sinceramente, eu estou muito apertado. Eu estou muito apertada. Pastora, é tanta coisa para pagar. Não sei nem o que é que eu vou fazer. Acho que eu vou passar até fome. É tanta miséria que o povo chora, que o povo conta, que o povo fala, que é por isso que a obra muitas vezes fica parada, a obra muitas vezes não flui, não acontece. Mas quando você está realmente na posição, quando você assume a sua posição no mundo espiritual, quando você assume a sua posição em Cristo verdadeiramente, você tem prazer de ajudar na obra, você tem prazer de dar a sua contribuição, você tem aquela vontade no seu coração, aquela generosidade, aquele desejo de ajudar, aquela satisfação de poder fazer algo na casa do Senhor, de poder doar
história de Noé. Noé, se algumas daquelas pessoas dessem ouvidos a Noé, talvez aquelas pessoas ajudassem Noé na construção da arca. Mas elas não estavam dando ouvidos a Noé. Elas não ajudaram, elas não deram ouvidos. E então veio o dilúvio e destruiu a todos, destruiu tudo. E somente Noé e a família dele foi salva, porque somente Noé estava na posição. Então, como diz o tema, assumindo a nossa posição no mundo espiritual. E assumir a nossa posição no mundo espiritual, como eu falei no início, vai muito além de você só vir no culto, de você somente, estar dentro da igreja. A posição espiritual vai muito além. É necessário você realmente ter posicionamento diante de Deus. É necessário realmente você se colocar na posição. É necessário você realmente entender que você precisa estar na posição diante de Cristo. Mas aí vem o seguinte: a gente sabe que para estar na posição diante de Deus, a palavra, o texto que nós acabamos de ler, ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, e nos revestir de toda a armadura de Deus. Mas como que eu vou me revestir da armadura de Deus se eu não quero largar o pecado? Como que eu vou estar na posição se eu não quero abandonar as velhas práticas? Eu já falei para os irmãos num certo dia aí que quem fica em cima do muro, o que é que acontece? O muro pertence a quem? Ao diabo. O muro pertence ao diabo. E tem muito crente que até está dentro da igreja, mas está em cima do muro. Como assim? Hoje eu vou para a igreja, hoje eu estou no culto, vou dar glória a Deus, vou cantar, quando louvar lá vou participar, vou levantar minha mão, vou cantar bem alto para todo mundo ouvir, mas no outro dia está cantando música do mundo, no outro dia está cantando música mundana, no outro dia está cantando e ouvindo música que não vai edificar a sua vida em nada. Hoje eu vou pregar, mas amanhã no trabalho eu vou falar palavras pornográficas, eu vou dar uma olhadinha lá nos vídeos pornô que meus colegas vão me mostrar, que minhas colegas vão me mostrar, eu vou falar palavras torpes. Ou seja, a ordem é entrar na posição, tem que estar na posição. Não dá para você dizer que é crente aqui dentro e lá fora você tem outra vida. Aqui dentro você dá glória, aqui dentro você dá aleluia, aqui dentro roda, pula, sapateia, mas lá fora você faz tudo aquilo que você sabe que não lhe convém mais fazer. Lá fora você quer continuar fazendo as mesmas práticas. Não dá para eu dizer, eu sou mulher de Deus, mas eu não aguento ver o marido da irmã que eu estou de olho nele. Eu sou homem de Deus, mas a mulher do irmãozinho é tão bonitinha, eu quero ela é linda, nem pra eu estar com ela. Eu sou mulher de Deus, mas eu não aguento ver uma rodinha de fofoca que eu tô dentro também fofocando. Eu sou homem de Deus, mas eu não aguento ver lá uma coisa lá dos outros lá dando sopa que eu passo a mão e eu pego mesmo. Tem que entrar na posição, tem que assumir a posição de crente. Quando você vem para Jesus, quando eu e você viemos para Jesus, levantamos a nossa mão. Agora nós entendemos que nós nem tudo mais nos convém. Tudo é lícito, sim, porque eu sou livre para decidir o que eu quero e o que eu não quero. Eu sou livre para tomar minhas decisões, mas se eu levantei a minha mão, eu confessei Jesus como meu Salvador, eu agora entendo que tudo me é lícito, mas nem tudo mais me convém. Tudo eu posso, mas eu não vou fazer porque não me convém mais como mulher de Deus. Então é preciso ter posicionamento, é preciso se posicionar espiritualmente. Não dá para você fingir que é crente, não dá para brincar de ser crente, ou você é ou você não é, ou você está com Deus ou você está com o diabo. A palavra do Senhor diz que não dá para servir a dois senhores. Não dá para hoje eu estar na igreja e amanhã eu estar fazendo as coisas lá do mundo. Não dá para hoje eu estar agradando a Deus aqui na igreja, dando glória e aleluia, e quando chegar em casa eu ia agradar o diabo. Não dá para eu ser crente aqui e amanhã eu estar fazendo aquilo que eu sei que desagrada a Deus. Então é hora de tomar posição, é hora de eu e você nos posicionarmos, é hora de eu e você nos colocar na posição diante de Deus. Ou eu sou crente ou eu não sou, eu estou com Deus ou estou com o diabo. Não dá para servir a dois senhores. Então nós vemos que assumir o posicionamento no mundo
espiritual vai muito além, como eu já falei. Vai muito além de vir na igreja. Vai muito além de estar no culto. Você tem que realmente assumir a sua posição diante de Deus. Mas como assim? Quem assume a posição diante de Deus procura andar justo, procura ser justo, procura ser íntegro. Mas o que é ser íntegro? Ser íntegro é você viver de acordo com a palavra de Deus. É você viver de acordo com a palavra da verdade. De acordo com a vontade de Deus. Então, se eu quero saber qual é a vontade de Deus, se eu quero saber como é que eu agrado a Deus, então eu vou ler isso aqui, porque aqui me ensina direitinho como é que eu tenho que andar, como é que eu tenho que me comportar, como é que eu tenho que me vestir. Aqui me fala tudo, aqui me ensina toda a minha maneira de viver, como é que tem que ser. Então, se eu quero andar na justa diante de Deus, se eu quero ser íntegra, como os servos de Deus que a Bíblia cita foram íntegros, eu tenho que me basear na palavra do Senhor. Eu não posso ser só ouvinte, eu não posso ler e fingir como se estivesse lendo qualquer livro. Eu tenho que entender que aqui é a palavra da verdade, a verdade que liberta está aqui é a verdade de Deus. Então, se eu quero ser íntegra diante de Deus, se eu quero realmente assumir a posição espiritual diante de Deus, eu vou buscar ser íntegra, eu vou buscar ser íntegro. Então, nós temos vários exemplos na Bíblia de pessoas que elas foram íntegras, que elas foram fiéis a Deus. Nós temos o exemplo, como eu já citei, de Noé, que era justo e íntegro diante de todo aquele povo que estava corrompido pelo pecado. Nós temos o exemplo de Daniel, que estava na Babilônia, mas não se corrompeu. Nós temos o exemplo de José, que estava no Egito, mas não se corrompeu. Nós temos o exemplo, vários exemplos na Bíblia, de servos e servas do Senhor que não se corromperam. Nós temos, o Eliseu, que de andar com um homem de Deus, ter conduta de homem de Deus, quando aquela mulher viu ele, ela disse: lá vem o quê? O homem de Deus. E será que quando eu e você passamos na rua, será que quando eu e você colocamos os pés dentro do nosso trabalho, será que alguém vê em nós uma mulher de Deus, um homem de Deus? Será que as nossas atitudes, o nosso comportamento, a nossa conduta realmente é de homem e mulher de Deus? Será? Então nós temos que nos espelhar nos homens de Deus, nas mulheres de Deus que a Bíblia cita, para que nós venhamos agradar o coração de Deus, para que nós venhamos estar na posição que Deus quer, na posição que Deus nos ensina, que Deus nos ordena a estar. Nós temos que assumir a nossa posição. Não dá para você brincar de ser crente, não dá para você brincar de ser homem de Deus, de ser mulher de Deus. Você é homem de Deus ou você não é homem de Deus? Você é mulher de Deus ou você não é? Ah, peraí, Manúcia, mas peraí. Você fala isso, mas o que é que tem? Aí quando você chega lá, o que é que tem? É só uma puladinha de cerca, uma coisinha, um momentozinho, ninguém vai ver, ninguém vai saber, a pastora não está vendo, os irmãos não estão vendo. Acontece que você precisa saber que o homem não vê, Deus vê. A pastora pode não estar vendo, os irmãos podem não estar vendo, mas Deus está vendo. Deus está no céu e está vendo todas as coisas. Os olhos dele passam por toda a terra. E não há lugar onde você esteja, onde você possa estar, que Deus não vai lhe ver. Então, é hora de assumir uma posição no mundo espiritual. É hora de ser crente de verdade. É hora de ter posicionamento no mundo espiritual. É hora de parar de brincar de ser crente de verdade, de ter conduta de crente, de ter caráter de crente, de ser íntegro como Jó, como Noé, como Enoque, que andou tanto com Deus que Deus o levou, como Elias, que também andou com Deus, que foi trasladado. Então é necessário você assumir a sua posição como homem de Deus e como mulher de Deus. É necessário você assumir a sua posição diante de Deus. E aí, continuando o texto, nós vamos ver
que vai falar, né, a partir do 14, né, vai falar que, portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade. Ou seja, quando você está na posição, você então agora você vai o quê? Você vai se revestir de toda a armadura de Deus. Você vai se revestir. É necessário você colocar o quê? O cinto da verdade. Que é como eu falei, quando você coloca o cinto da verdade, quando você se reveste com o cinto da verdade, você vai permanecer firme no Evangelho, você vai permanecer firme com Cristo e você vai buscar ser íntegro. Você vai procurar viver de acordo com a verdade de Deus, de acordo com a vontade de Deus, de forma que agrade a Deus. Você vai entender que você não pode mais fazer aquilo que você fazia antes, que não lhe convém mais andar como você andava antes, não lhe convém mais fazer as coisas que você fazia outrora, lá atrás. Agora você tem que viver em novidade de vida. Paulo, ele diz que eu e você devemos o quê? Ser imitadores dele como ele foi de Cristo. Então sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então se Paulo imitava Cristo, eu e você temos que imitar Cristo. Se Paulo imitava a Cristo, eu e você precisamos também imitar a Cristo. Não dá para eu e você viver mais as velhas práticas, não dá para eu e você viver mais da mesma maneira, do mesmo jeito, praticando as mesmas obras, porque agora eu e você entendemos que agora nós temos que seguir e viver imitando a Cristo. Amém? E quando você vai se cinge da verdade, você agora procura agradar a Deus, você agora procura ser íntegro, procura ser justo. Se eu roubava, eu não vou roubar mais. Se eu mentia, eu não vou mais andar mentindo. Se eu me prostituir, agora eu sei que eu não posso mais me prostituir. Se eu vivia em rodinha de cerveja, agora eu não vou mais andar. Se eu vivia na bebedeira, eu não vou mais beber. Se eu vivia fumando, eu sei que agora eu não posso fumar mais. Se eu vivia traindo, eu não vou mais trair, porque agora isso não me convém mais. Se eu vivia uma vida totalmente desregrada lá fora, agora eu entendo que eu tenho que andar como Cristo andou nessa terra, em santidade, vivendo em santidade. E em segundo, você precisa colocar a couraça da justiça, que é o que? A proteção contra toda acusação. Ou seja, o diabo ele vai sempre querer te acusar. O diabo ele vai querer sempre, eu digo isso aos irmãos, que eu já passei por isso, por experiência própria. Muitas vezes o diabo vai tentar colocar na nossa mente que Deus já desistiu de nós, Deus não quer mais. Deus não nos quer mais porque a gente já fez muita coisa ruim, a gente já errou muito, a gente já fez isso, já fez aquilo. Ele vai sempre querer que você acredite que você não tem, que Deus não quer mais propósito nenhum na sua vida, não quer mais propósito nenhum com você, para que você desista, para que você saia do caminho, para que você saia do Evangelho, ou então para que você fique até dentro da igreja, mas que você fique o quê? Parado, não faça nada, como um simples jarro lá, enfeitando, só enchendo lá, ocupando lá aquela cadeirinha. Mas você tem que estar revestido com a couraça da justiça, porque quando você se reveste com a couraça da justiça, você entende que nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Não existe mais condenação contra mim, contra você. Não importa o que você fez lá atrás, porque se você levantou a sua mão, confessou Jesus como seu Salvador, e se você verdadeiramente se arrependeu dos seus pecados e abandonou esses pecados, não há mais condenação contra você. Então não ouça a voz do inimigo, não ouça as acusações do inimigo, se revista com a couraça da justiça. Você não tem que dar ouvido à acusação do inimigo, porque se você se arrependeu verdadeiramente e você abandonou a prática, abandonou o pecado, já não há mais nenhuma condenação contra você. E aí você vai também se revestir com o quê? O calçado do Evangelho, né? Calçar os pés com a preparação do Evangelho da paz. Ou seja, como assim? Você agora precisa ter prontidão para a obra. Você precisa agora estar pronto para toda obra. Quando você se coloca na posição, você calça o calçado do Evangelho, você não dá mais desculpa para fazer a obra, você não inventa mais pretexto para não cultuar, você não dá mais pretexto para não querer pregar, você não inventa desculpa para não querer louvar, você não sente pesar
calçar o calçado do Evangelho. E se você resolver calçar o calçado do Evangelho, você agora entende que em primeiro lugar na sua vida vem o reino de Deus e a sua justiça. Em primeiro lugar na sua vida está a obra de Deus. Em primeiro lugar na sua vida está o reino de Deus. Então você pode trabalhar o dia todo, você pode estar cansado, você pode estar um caco, mas quando dá 6 horas você diz: agora eu tenho que estar na casa do Senhor, agora eu vou buscar o Senhor, agora é hora de cultuar o Senhor, agora é hora de adorar o Senhor. E você não olha cansaço, e você não olha nada, você larga tudo e você segue seu caminho, porque você entende que você agora calçou o calçado do Evangelho. E se você calçou o calçado do Evangelho, você tem que estar pronto para toda a obra, você tem que estar pronto, você tem que ter prontidão para a obra. Aí o que é que a gente vê hoje? Culto de novo, culto de oração todo dia. Isso abusa, isso enche. Eu podia estar assistindo minha novela, assistindo aquela série que eu gosto tanto. Peraí, né? Essa pastora também é demais, todo dia culto de oração. Não, todo dia tem atividade na igreja. Peraí, né? Eu preciso descansar também, preciso tirar umas férias, preciso me distrair, preciso me divertir, preciso fazer outras coisas, preciso ganhar meus extras, preciso correr atrás de uma vida melhor, ganhar mais dinheiro, preciso disso, preciso daquilo. Então, você não calçou o calçado do Evangelho ainda, porque quando você se posiciona, que você se reveste com as armaduras, você calça o calçado do Evangelho, você entende que agora você está pronto para toda a obra. Tem evangelismo, eu estou dentro. Tem que fazer uma visita, eu estou dentro. Tem culto hoje, estou dentro. Tem festividade, precisa de ajuda em que aí? Quero ajudar, quero participar. Vai ter o quê? Está construindo lá, está na construção do templo. Eu quero participar. Como é que eu faço para ajudar? O que é que eu posso fazer para participar também? O que é que eu posso fazer para ajudar? Mas hoje o que nós vemos são pessoas dando desculpa para tudo. Pessoas até podem vir, vem, só vou para esse culto de oração, né? Porque é obrigado. Se não fosse obrigado, eu não ia lá. Não, só vou porque se eu não for, né, vai me botar falta. Se eu não for, né, não vou poder mais pregar. Eu gosto de altar, eu gosto de microfone. Se eu não for, ela não vai me dar, ela não vai deixar eu pregar, e não sei o quê. Não, né? Pelo amor de Deus. Eu vou, né? Tá certo, tá bom, eu vou. Mas eu só vou porque tem que ir, senão eu não ia não. Não ia não, porque meu negócio é outras coisas. Tem outras coisas para fazer, outras coisas para resolver, outros interesses. Mas se você calçou o calçado do Evangelho da Paz, você agora entende que você tem que ter prontidão para a obra. Você tem que estar pronto para toda a obra, para toda a atividade. Você quer participar de tudo, você quer fazer um pouco de tudo, você quer dar a sua contribuição em tudo. Você quer fazer parte, você quer estar participando, você quer se interagir, você quer estar no meio, você quer estar dando a sua contribuição para ver a obra crescer, para ver a obra expandir, para ver a obra de Deus fluir. Você quer ser participante, você calçou o calçado do Evangelho, você quer buscar vidas, você quer evangelizar porque você quer ver vidas salvas, você quer ver vidas libertas, você tem prazer de ver uma vida ser liberta, de ver uma vida ser salva, você tem prazer de buscar, você tem prazer de fazer, você tem prazer de participar. Então, quando eu calço o calçado do Evangelho, eu preciso entender que agora eu tenho prontidão para a obra. Eu agora me envolvo com a obra. Eu agora não vou dar mais desculpa, porque eu resolvi calçar o calçado do Evangelho. Eu resolvi estar calçado com o calçado do Evangelho. E se eu resolvi estar calçado com o calçado do Evangelho, o que tiver eu estou dentro. O que tiver eu vou participar, não por obrigação, mas por prazer, com alegria, porque eu resolvi me revestir. E se eu resolvi me revestir, quando você resolve se revestir com as armaduras espirituais, não é somente uma armadura, você tem que ter todas. Você tem que ter todas as armaduras. Então, quando você calça o calçado do Evangelho da Paz, do Evangelho de Cristo. E aí você então vai ter que usar o quê? O escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Mas aí nós vemos o quê? Pessoas que elas até diz que é crente, mas não tem fé. Pessoas que até dá uma palavra para os outros. Você
você crê em Deus, menina. Deus está no controle, vai resolver sua situação. Deus vai curar essa enfermidade aí. Deus vai resolver a sua causa. Deus vai te ajudar essa porta. Deus vai abrir a porta na sua vida. Mas quando é com ela, quando ela vai passar por uma luta, quando a luta vem para a vida dela, quando a tempestade se levanta na vida dele, na vida dela, o que é que acontece? A fé já era, não tem mais fé, não existe fé. Vai confiar no homem, vai buscar ajuda do homem, vai buscar ajuda de político, vai buscar ajuda de pessoas, mas não confia no Deus que está servindo, que diz que está servindo. Nós temos um exemplo disso na Bíblia, que é o de Ezequiel, do rei, se eu não me engano, é Ezequias, né? Ezequias, ele até fazia obra, falava de Deus, né? Aconselhava pessoas, mas diz que quando ele pegou uma enfermidade lá no pé dele, o rei Asa, ele pega uma enfermidade lá no pé. Ezequias é outro caso, Asa, ele vai ter uma enfermidade no pé. E aí, quando ele pega essa enfermidade lá no pé dele, ao invés dele buscar o Deus que ele falava, que ele aconselhava as pessoas para buscar, o Deus que podia curar a enfermidade dele, ele vai buscar ajuda de quem? Dos médicos terrenos. Ele vai colocar a confiança dele nos médicos. E por causa disso, a palavra vai dizer que ele vai o quê? Morrer. Porque ele falou tanto, ele pregou tanto, ele falava de Deus para as pessoas, ele aconselhava as pessoas, mas na hora que ele se viu passando pela enfermidade, pelo problema, ele vai confiar, ele deixou de confiar no Deus Todo-Poderoso que ele tanto falava, para confiar no homem. E quando ele coloca a confiança no homem, o que é que acontece? Ele morre. E muitos hoje em dia não é diferente. Hoje em dia nós vemos muito isso. A gente prega, a gente fala, a gente dá conselho para as pessoas, a gente fala com as pessoas, evangeliza, diz a elas que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus sara, que Jesus liberta, mas quando passamos por luta, queremos desanimar, queremos parar. Hoje o que nós vemos são pessoas que dizem, não, eu não quero mais pregar, por quê? Porque está tudo dando errado na minha vida, eu não quero mais pregar, eu não quero mais fazer nada, eu não quero mais participar, eu não quero mais fazer a obra, porque a minha vida está difícil demais, fulano não faz nada e é próspero, fulano não faz nada, não vai à igreja, não faz nada, mas tem a vida mais fácil, então eu não quero mais ser crente, eu não quero mais pregar, eu não quero mais isso, eu não quero mais louvar, eu não quero mais fazer. Então a fé, cadê o escudo da fé? Cadê o escudo da fé? Então muitas vezes nós pregamos, falamos para as pessoas, aconselhamos pessoas, mas não exercitamos a fé. Quando estamos passando pelas lutas, pelos problemas, nós esquecemos a fé. Nós não mostramos que a nossa fé ela era fraca. Nós deixamos de confiar em Deus e colocamos a nossa confiança em homens. Então é necessário você usar o escudo da fé, se revestir com o escudo da fé e também com o capacete da salvação. O capacete da salvação é o que? Era parte da armadura dos soldados romanos que protegia o que? A cabeça, não é isso? Então o capacete da salvação, quando você toma o capacete da salvação, é a proteção da mente. É quando você, porque onde o inimigo mais ataca o crente, onde o inimigo mais ataca o crente é na mente. Os ataques do inimigo, eles vêm na nossa mente. Então é necessário você proteger a sua mente. É necessário você confiar no Deus que você serve. É necessário você estar revestido com as armaduras de Deus, para que quando o inimigo ele vier soprar na sua mente, para você desistir, para você parar, porque a vida de fulano não vai em culto, fulano não vai à igreja, olha como ele tem muito mais do que você. Fulana não vai para a igreja, como não falta nada na vida dela. Fulano não é crente, olha como ele é próspero, olha como ele tem tantos bens, olha como ele prospera na vida. Então não vale a pena ser crente, você é besta. Aí vem na sua mente, você é besta, vai ficar em igreja todo dia, vai correr atrás de outras coisas, vai correr atrás, não precisa
precisa estar à igreja todo dia, não. Desiste. Então você tem que proteger a sua mente, porque o inimigo ele vai atacar a sua mente. O pecado do homem ele vem aonde? Na mente. O primeiro lugar que ele vem aonde? Na mente. O inimigo vai colocar na sua mente que aquilo é normal. É normal. É normal você dar uma olhadinha, não tira pedaço. É normal você dar um oi com uma pessoa que não é o seu marido, não é essa mulher, sua mulher, mas não tira pedaço. O inimigo vai fazer você acreditar. É normal você ficar de gracinha lá com o marido da irmã, com a mulher do irmão. É normal. É normal. O inimigo vai tentar fazer você acreditar que tudo é normal. Ele vai tentar normalizar na sua mente o pecado. Ele vai tentar fazer você acreditar que tudo é normal, não faz mal nenhum, não tira pedaço. Você não vai deixar de entrar no céu por causa disso. Imagina, Deus é tão bonzinho. Mas a palavra do Senhor manda a gente estar o quê? Usando o capacete da salvação, protegendo a nossa mente, porque por mais que o inimigo ele tente colocar algo na sua mente, se você está se revestindo com as armaduras de Deus, você vai saber que aquilo não é normal, que aquilo pode te levar para o inferno. Você vai saber que aquilo não lhe convém e você vai dizer: sai de reto, Satanás, vai para trás de mim, porque eu sei que é você que está soprando na minha mente, eu sei que é você que está dizendo que isso é normal, mas eu sei o que me convém e o que não me convém, e eu não vou cair na sua astúcia. Então você precisa estar protegendo também a sua mente com o capacete da salvação. E por último, vai falar da espada do Espírito, se revestir com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então quando você assume o posicionamento espiritual, que você se reveste com as armaduras de Deus, você precisa entender que você agora precisa também manejar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, que é a palavra da verdade, é a verdade de Deus, é a verdade que liberta. Então você precisa ler Bíblia, você precisa estar constantemente lendo a Bíblia, porque se eu quero ser liberto, eu tenho que entender que eu preciso estar lendo a Bíblia, porque na Bíblia eu vou entender o que eu posso e o que eu não posso, o que é certo e o que não é, o que agrada a Deus e o que desagrada, o que leva para o céu e o que leva para o inferno. Então, se eu leio Bíblia, se eu manejo a Bíblia, se eu procuro estar lendo a Bíblia, se eu procuro estar me revestindo com a palavra, com a espada do Espírito, então eu não vou ser enganada por qualquer vento de doutrina, eu não vou cair nas tentações do inimigo, porque eu vou lembrar que na palavra, a palavra me ensina como eu devo andar, como eu devo me comportar, como eu devo me vestir, como eu devo, como eu devo agir. Então aqui tem a receita para tudo. A Bíblia, ela lhe ensina direitinho como você tem que andar diante de Deus. A Bíblia lhe ensina direitinho como é que você deve estar na posição, como é que você fica na posição com Deus, diante de Deus, na posição espiritual que Deus quer que você esteja, que eu e você esteja. Então, e por último ele ainda diz: orem em todo tempo. Em todo tempo, no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. E para isto, vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, a palavra ela vai dizer que você deve se revestir com toda a armadura. Mas para você se revestir de todas as armaduras de Deus, você precisa estar orando em todo tempo. Você precisa estar constantemente orando. A oração na sua vida precisa ser incessante. A oração na sua vida precisa ser em todo tempo. A palavra é clara: orar em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. Então nós vemos hoje o que? Pessoas que não gostam de oração, até está dentro da igreja, mas não quer saber de oração, não quer saber de orar, não quer saber de orar. Mas se eu e você estamos na posição, nós vamos aprender que nós não podemos permanecer de pé diante de Deus se nós não estivermos orando. Nós não podemos ouvir a voz de Deus se a gente não orar. Eu só vou ouvir a voz de Deus, você só vai ouvir a voz de Deus se a gente orar, se a gente tiver vida de oração. Então nós vemos que a palavra ela diz orando em todo tempo.
ore em todo tempo, com todo tipo de oração e súplica. Então é necessário estar em oração. E se você resolveu assumir uma posição espiritual diante de Deus, em Cristo, você vai vencer o seu sono, você vai vencer a sua preguiça, você vai matar a sua carne, porque você entende que agora você precisa orar, você precisa ter vida de oração, para que você resista no dia mal, para que você resista às tentações, para que você vença batalhas, porque eu e você sabemos que as batalhas, elas são constantes, elas vão vir todo o tempo, todos os dias nós vamos enfrentar batalhas espirituais, mas nós só vamos vencer se nós estivermos na posição, orando, jejuando, lendo palavra. Se nós estivermos na posição, nós vamos ter consciência de que vai ter lutas, vai ter guerras, vai ter batalha, mas também nós vamos ter a confiança de que Jesus já garantiu a vitória para mim e para você. Jesus já garantiu a vitória na minha e na sua vida. E se nós entendermos que nós devemos nos revestir com a armadura de Deus e estar na posição diante de Cristo, nós vamos ter a convicção, nós não vamos nos iludir, nós vamos ter a certeza, não, vai ter luta, vai ter guerra, vai ter tempestade, mas eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará em meu favor. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra, como Jó fala. Então, nós precisamos nos posicionar, nos colocar na posição diante de Deus, nos colocar na posição no mundo espiritual, para vencer guerra, para vencer batalha. É necessário estar na posição, e é na posição em todas as áreas. Não vem para cá dizer, mas eu já oro. Não, mas eu já vou para o culto todo dia, eu já vou para o culto de oração todo dia, sim. Ótimo. Você tem que vir mesmo, faz parte do posicionamento. Mas você precisa também se posicionar espiritualmente diante de Deus, na sua vida, na sua conduta. Você precisa entender que você agora tem que ser íntegro. Você agora precisa buscar ser santo. Você agora precisa buscar santidade todos os dias, porque a palavra do Senhor diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Então, se você quer passar a sua vida toda, ninguém quer passar a vida toda dentro da igreja, frequentar culto todo dia e naquele grande dia não subir, não é verdade? Mas se eu não quero ficar, quando chegar aquele grande dia, eu preciso entender que eu preciso buscar a santidade, eu preciso entender que a minha posição diante de Cristo tem que ser em todas as áreas. Eu preciso ter posição de crente, eu preciso ter conduta de crente, eu preciso ter conduta de mulher de Deus, de homem de Deus, eu preciso ter caráter de cristão verdadeiro, eu preciso ser imitadora de Cristo, eu preciso ser imitador de Cristo. Então não dá para você ficar mais em cima do muro, não dá para eu e você ficar dia eu estou na igreja, dia eu não estou, hoje eu sou crente, amanhã eu não sou, eu sou crente agora, quando chega a festa no final do ano eu dou uma saidinha para curtir, depois eu volto. Não, eu sou crente hoje, mas o que é que tem, né? A minha família está lá fazendo uma farrinha, está lá fazendo uma churrascada, o que é que tem eu ir lá? E meus parentes, a minha família, que mal há isso? Deus não vai se importar, Deus vai se importar sim. Você precisa ter posicionamento de crente. Pode ser sua família, pode ser seus parentes, pode ser quem for, pode ser seu melhor amigo, sua melhor amiga, mas você precisa entender que se você é crente, se você realmente resolveu tomar posição espiritual em Deus, você não vai mais participar, você não vai mais estar onde Deus não se agrada, onde Deus não quer você. Você precisa entender que pode ser parente, pode ser família, mas se vai rolar bebida eu não vou lá. É meu parente, é meu familiar, é minha irmã, é meu irmão, é minha tia, é meu filho, é minha filha, é não sei quem, é meu colega de trabalho, eu gosto muito dele, o que é que tem? Vou dar uma passadinha lá, não vou beber, mas eu vou lá, né? Dar uma passadinha, dar um abraço, dar um beijinho, dar um presentinho, o que é que tem? Não tem nada demais. Não, se eu não for ele vai ficar zangado, se eu não for ela vai ficar zangada, não, se eu não for vão me criticar, não. Ei, você precisa entender que você não está aqui para agradar o homem, você não está aqui para agradar a sua família, você não está aqui para agradar pessoas,
porque a sua salvação não é a sua família que vai lhe dar, a sua salvação não é sua parentela que vai lhe dar, não é colega que vai lhe dar, não é ninguém que vai lhe dar, é Jesus que já pagou alto preço pela sua vida. Então, se você decidiu vir para o Evangelho, se você já confessou Jesus como seu Salvador, se você já decidiu servir a Jesus, se você decidiu morar no céu, se você decidiu ser morador do céu, moradora do céu, então agora você precisa assumir a sua posição no mundo espiritual. Você precisa assumir a sua posição em Deus, sua posição em Cristo. Então você agora vai calçar o calçado do Evangelho da Paz. Você agora vai se revestir com toda a armadura de Deus. Você agora vai entender que em primeiro lugar na sua vida está o reino de Deus, está a justiça de Deus, e você não vai mais se preocupar com o que parente vai dizer, o que família vai falar, o que amigos vão falar, o que colegas de trabalho vão falar, o que as pessoas lá fora vão dizer. Deixe todo mundo falar, deixe todo mundo criticar. Se alguém quiser se afastar de você por causa disso, você não se importe, porque você precisa agradar a Deus. Você precisa agradar ao Senhor, você precisa agradar ao Pai, você não precisa agradar a pessoas, porque a palavra do Senhor, ela diz que quando você quer a amizade do mundo, você é inimigo de Deus. Se você quer a amizade do mundo, você vai ter inimizade com Deus. Se a sua preocupação é agradar as pessoas, você vai estar desagradando a Deus. Então, que nós venhamos assumir a nossa posição espiritual, que eu e você venhamos assumir a nossa posição espiritual em Cristo, que eu e você venhamos assumir a nossa posição em Deus, que eu e você venhamos nos revestir com toda a armadura de Deus, que eu e você venhamos todos os dias buscar a santidade, buscar ao Senhor, buscar estar nos achegando a Deus, buscar ficar firmes no Evangelho, ficar firmes com Cristo. Aconteça o que acontecer, que venham as lutas, que venham as tempestades, que venham as guerras, mas que você venha permanecer firme, que você venha permanecer firme na sua posição. Aleluia. Que você venha manter o seu posicionamento espiritual diante de Deus, para que naquele grande dia você não venha chorar, para que naquele grande dia você não venha ficar. É necessário assumir a posição espiritual em Cristo, é necessário assumir sua posição espiritual em Deus, se revestir de toda a armadura para vencer as guerras, vencer as batalhas, vencer o mundo, vencer as tentações. É necessário você estar revestido com toda a armadura de Deus, porque as guerras, elas vão vir todos os dias. A batalha é constante na nossa vida, as batalhas espirituais na nossa vida são constantes, mas a certeza e a confiança de que Jesus já garantiu a nossa vitória é também certo. Nós temos que ter essa convicção, nós temos que ter essa confiança e essa certeza. E quando nós temos essa certeza e essa confiança, nós buscamos nos revestir com as armaduras espirituais. Nós buscamos estar sempre buscando a Deus, sempre nos aproximando e nos achegando mais perto de Deus. Então nós vamos vencer todas as guerras, todas as batalhas. Amém? Amém. Então essa é a palavra que eu deixo para os irmãos e eu convido a igreja a se colocar de pé. Amém? Peço aos irmãos que fechem os olhos. Amém?